E aí, galera do oitavo ano, né? Pessoal aí que está em casa, pessoal que está estudando, né? Espero que vocês possam estar aí se guardando dessa quarentena para que logo, logo a gente possa estar juntos aí, tá bom? Em sala de aula, né? Desenvolvendo justamente os conteúdos, né? E os assuntos, né? E o nosso conhecimento sobre geografia, tá bem? Então, galera, como vocês sabem, eu sou o professor Jonathan, tá bom? A gente vai tratar aí alguns pontos, né? Na matéria de geografia, tá bem? Eu espero que vocês possam estar ligadinhos, né? Já que a gente já teve aí o início dos assuntos, tá bom? Então a gente só vai dar continuidade àquilo que vocês já viram aí em geografia, beleza? Desde já também lembrando, se caso vocês tenham alguma atividade que foi solicitada, por favor, né, tirem a foto, né, como vocês fazem sempre, e postem aí no grupo, tá bom? Para que eu possa dar uma analisada e corrigir essas atividades, beleza, galera? Hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante, né, dentro do contexto aí da geografia, que é justamente a população mundial, tá bom? Tá na página 21 aí do livro, beleza? Quem tiver aí o livro, né, quiser acompanhar através dele, tá na página 21, tá bom? É justamente a página 21 que a gente vai tratar hoje, né? A gente vai trazer alguns pontos, alguns dados, algumas estatísticas que falam sobre esse contexto aí da população mundial, tá bom? E o aumento e a redução, né? Todo esse meio termo que fica nessa ideia de crescimento da população mundial, né? Os dados não correspondem, né, e não esperavam a esse processo aí de pandemia, né, que a gente está enfrentando hoje, né? Então, assim, muita perspectiva, né, que foi prevista para a população mundial pode ser que tenha reduzido graças a esse processo de pandemia, como vocês estão acompanhando, infelizmente, né, várias e várias pessoas estão morrendo graças aí à pandemia, né? Mas eu espero que tudo isso passe logo, tá bom? E eu creio que tudo isso vai passar, a gente vai ficar bem, né? Então é só para que vocês possam estar cientes, né? Porque possa ser, né, que essa perspectiva estatística, né, que foi elaborada pela ONU, né, que é a Organização das Nações Unidas, não possa corresponder justamente, né, graças aí à pandemia, à Covid-19. Então vamos lá, galera, população mundial, tá bom? Essa questão aí do crescimento populacional. Então, como eu coloquei aqui para vocês rapidinho, né? A nossa população no ano de 2007 era de aproximadamente 7,6 bilhões de habitantes, tá bom? Já no ano de 2021, a Organização das Nações Unidas, tá bom? A ONU, elas faz um levantamento desses dados e ela aponta que em 2021 a nossa população possa chegar 7,8 bilhões de habitantes, tá bom? Porém, elas ainda foram mais longe aí, né, em relação a essa população no ano de 2030, né, 9 anos depois aí, ela aponta que essa população pode chegar a 8,5 bilhões de habitantes. Então a gente vê, né, um crescimento muito significativo da população mundial, né, de toda a população aí do planeta Terra. Porém, né, como eu falei para vocês aí no início da aula, né, elas não contavam, né, com essa epidemia que veio de forma aí degradante, beleza? Então vamos lá, galera. Ó, o ritmo de crescimento demográfico, né? Crescimento demográfico é justamente a contagem domiciliar, né? De quantas pessoas existem dentro das residências, né? Então, de quantas pessoas existem de fato em todo o mundo, né? Porque eles tentam aproximar aí essa pesquisa no número de habitantes, tá bom? Então, ó, intensificou-se a partir do século XIX, né? Com o quê? Com a Revolução Industrial e o aumento da urbanização. Porque, galera, o que acontece, né? Quando as pessoas elas saem do famoso êxodo rural, tenho certeza que vocês já sabem aí o que é, né? Que saem do campo e vão para a cidade, né? Existe aí um pico no aumento da população mundial, né? Esse aumento ele começa a ser significativo, tá bom? Então a gente tem esse crescimento a partir do momento, né? Desse acontecimento tão importante para o contexto histórico e geográfico, né? Que é justamente a Revolução Industrial, tá bom? Então a gente vai ter o aumento dessa população dentro desse contexto aí.
Porém, galera, né, nos últimos anos, né, e nas últimas décadas do século XX, foi observado por alguns estudiosos a queda desse crescimento demográfico. Aí você se pergunta, professor, por quê? Né, se os dados são tão importantes, o aumento aí na população em 2030 aponta que a gente vai ter aí um grande número da população, por que os estudos também apontam essa queda, né, essa diminuição do aumento populacional? Por quê, galera? Porque aí, tanto a taxa de mortalidade como a taxa de natalidade, elas vão diminuir. Porque graças a uma série de fatores. Um deles é justamente o controle dos países ricos, né, sobre essa questão da taxa de natalidade, e sem contar que a diminuição da taxa de mortalidade, graças, né, a políticas públicas, né, a políticas universais, né, que diminuíram a morte de crianças, né, que diminuíram a morte infantil, beleza? Outro ponto também que pode ser abordado aí, galera, é o surgimento de vacinas, né, e de remédios contra as grandes epidemias, né, que é o caso que a gente está passando hoje dessa pandemia, mas eu creio que logo, logo, né, os nossos cientistas, né, vão descobrir aí a cura dessa pandemia, né, e isso também é um dos fatores que contribui para que haja essa queda no volume demográfico da população mundial, né, porque as pessoas vão se conscientizar tanto no contexto da taxa de natalidade, como também no combate da mortalidade infantil, né? E essa série de desenvolvimento dentro das indústrias farmacêuticas, né, que vão aí curar muitas dessas doenças, tá bom? Galera, então é interessante lembrar que, né, o crescimento demográfico não é o mesmo nas regiões ou no países, né? Eles têm sempre os seus aspectos diferentes. Então, exemplo, mas no Brasil o crescimento demográfico é lá em cima, mas já nos Estados Unidos, né, é lá embaixo. Porque há essa diferença, né? Esse crescimento ele não corresponde a uma taxa geral ou uma taxa única que todos os países vão desenvolver nesse mesmo ritmo ou nesse mesmo contexto. Jamais. Porém, existem áreas que o crescimento é nítido ou o crescimento o crescimento é maior ou o crescimento é menor, né? Então, essas áreas que a gente pode abordar, né? Uma dessas áreas onde o crescimento é muito maior é justamente as áreas onde a gente tem uma pouca industrialização, né? E um aumento muito grande da população rural, né? Então, esse crescimento da taxa de natalidade, né, demográfica se dá justamente, né, nessas regiões. Porém, já tem outras situações, outros ambientes, onde a taxa ela é menor. Exemplo, onde você tem um grande aumento da industrialização, né, e uma boa parte da população sendo urbanizada, né? E aí cabe aí uma série de fatores, né, conscientização, políticas, né, tempo, isso tudo contribui para que essas taxas possam ter volumes diferentes nesses lugares que eu falei para vocês, tá bom? Então, assim, é muito relevante nessa questão do aumento populacional da população mundial, beleza? Então, galera, por hoje só, tá bom? Na próxima aula a gente vai tratar outros pontos centrais, né? Eu espero já que na próxima aula a gente já possa ter, né, que vocês já possam estar cientes desses números da população aí mundial. Então, galerinha do 8º ano, né, como vocês sabem, né, aquele abraço e até a próxima aula. Não deixem de mandar as atividades. Se tiver atividade, mandem, tá bom? Postem lá no nosso grupo, tá bom? Tchau e aquele abraço.